sou o professor André Luiz Zetec e esse é o último vídeo de teoria dos conceitos básicos de cinemática escalar. Nesse vídeo nós veremos os conceitos de velocidade e aceleração. Se você não assistiu aos outros conceitos, os links das aulas se encontram aqui abaixo. Então, olha aqui. O quinto conceito que nós estamos vendo agora é o conceito de velocidade. Velocidade, talvez todo mundo já tenha uma ideia do que seja. Afinal, nós nos movimentamos, nós corremos, nós andamos de carros, viajamos de avião, enfim. Mas o que é a velocidade? A velocidade nada mais é do que a medida da rapidez de um corpo. Nós estamos vendo o quanto ele é mais rápido do que um outro corpo. Então, por exemplo, se nós falarmos que nós estamos em repouso, quer dizer que a nossa velocidade é igual a zero. Ou seja, nós não temos rapidez, nós estamos estacionados. Agora, se nós temos um carro a 10 km por hora e o outro a 30 km por hora, um é mais rápido do que o outro. Por quê? A gente sabe que a velocidade de um é maior que o outro. Então, olha aqui. Para descomplicar a sua vida, eu vou dividir a velocidade agora em duas. A primeira velocidade que nós iremos ver, que eu vou colocar aqui um 5.1, é a velocidade média. Velocidade média, nós escrevemos como V de velocidade, e um Mzinho aqui embaixo. O que é a velocidade média? A velocidade média não é razão de médias de velocidade, ok? Não faça médias. O que é velocidade média? É uma razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. Perceba que eu falei deslocamento escalar, eu não falei distância percorrida, ok? Só será igual à distância percorrida caso seja um circuito fechado, ok? Então, olha aqui. Quem que é a velocidade média? E como que eu posso calcular essa velocidade média? É a variação de espaço dividido pela variação do tempo. Isso é a velocidade média. E como é que nós calculamos ΔS? Da aula passada, S menos S0 e ΔT, T menos T0. Ok? Vale lembrar que a velocidade média também sempre é em relação a algum referencial. Só que esse referencial quase sempre é a própria Terra. Ok? Essa daqui é a velocidade média. Quais são as unidades? As unidades a gente vai discutir daqui a pouco. Mas pode ser km por hora, metros por segundo, milhas por hora, algumas que nós já estamos acostumados. Ok? E eu vou colocar aqui um 5.2, que é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, se você for olhar no seu livro, está com uma fórmula que você vai achar maluca. Porque tem um ΔS por ΔT, tem um ln, tem uma setinha e um zero. Tá, eu vou tentar explicar isso daí. A velocidade média, ΔS por ΔT, esse ln significa limite quando ΔT tende a zero. Tá, mas isso daí é muito complexo, não precisa se preocupar. Qual é a ideia de velocidade instantânea? É velocidade no determinado instante, ok? O mais simples possível. Por exemplo, quando você vai em uma rua e tem uma lombada eletrônica, e você passa e marcou lá na lombada 37 km por hora. Isso é a sua velocidade naquele exato instante, como se fosse uma fotografia. Então, não quer dizer que você vai aumentar, diminuir ou manter essa velocidade. Não importa. É naquele exato instante, naquele exato momento. A mesma coisa, você passa por um radar, você olha para o seu velocímetro. Você olhou para o seu velocímetro, está lá 72 km por hora. E isso é a sua velocidade naquele determinado instante. Se você vê um carro parado à sua frente e diminuir a velocidade, é naquele instante, naquele exato momento. Então, não precisa ficar muito preocupado com essa fórmula, porque você não vai resolver exercício nenhum com aquela fórmula. Ok? Então,
O mais simples é a velocidade em determinado momento. Velocidade em determinado momento. Sem crise, hein? Okay? Sem crise quanto a isso. Agora, algo que é extremamente importante, e isso você tem que saber muito bem, são as tais das unidades. Isso daqui é um problema que muitos alunos enfrentam, muitos alunos ficam de recuperação, muitos alunos perdem vaga no vestibular por causa das unidades. Então, muita atenção. Bom, eu vou colocar aqui uma primeira muito importante para nós, que é quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Esse K ele é minúsculo, tá? O correto ele é minúsculo. Por que o quilômetro por hora será muito importante para nós? Simples, porque ele é usual no Brasil, confere? Nosso cérebro até pensa em quilômetros por hora. Se eu te falar que um carro está numa estrada a 70 km por hora, você vai falar que esse carro está devagar. Agora, se você tem um carro numa autobahn, por exemplo, lá na Alemanha, que está uma Ferrari a 300 km por hora, você sabe que isso é muito rápido, né? Então, o nosso cérebro já está acostumado a pensar em quilômetros por hora. Se você tem um carro importado dos Estados Unidos, do Japão, estará lá milhas por hora. Uma outra unidade, milhas, são milhas uma unidade de distância, 1609 metros, ok? Você tem, por exemplo, se você pegar a velocidade de crescimento de uma planta, pode ser centímetro por semana. Ah, mas aqui não é hora, não tem problema. Aqui sempre é unidade de distância dividido por unidade de tempo. É só você olhar a equação. ΔS é espaço. Então pode ser metro, centímetro, quilômetro, hora, qualquer... Hora não, né? Metro, centímetro, quilômetro, decâmetro, qualquer unidade de espaço. E o tempo? Pode ser metro, segundo, semana, ano, década, não importa. Ok? Bom, e aqui eu vou colocar uma outra unidade extremamente importante, que é a metro por segundo. Por que a metro por segundo é importante? Porque ela é do SI. SI significa Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então, olha aqui. O que nós precisamos aprender muito bem? É a transformação de metro por segundo em quilômetros por hora, de quilômetros por hora em metro por segundo. Isso você tem que saber na ponta da língua. Então, olha lá. Eu vou pegar uma velocidade. Eu vou pegar a velocidade de 1 km por hora. Sim, 1 km por hora. Eu posso escrever isso de uma forma diferente. Eu vou escrever que isso aqui é 1 km em 1 hora. É a mesma coisa, né? 1 km por hora, 1 km em 1 hora. Só que 1 quilômetro, o quilo significa 1000, você sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. E você sabe que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, olha aqui, se você quiser, você pode cortar 2 zeros. Você ainda tem um zero aqui em cima. Então, para voltar ao número 1 original, eu vou pegar e dividir embaixo por 10 também. Então, vai dar 1 sobre 3,6 metros por segundo. Perceba o seguinte, o número original 1, ele continua aqui. E o que ele é feito agora? Ele é dividido por 3,6. Então, o básico é o seguinte, se você tem quilômetro por hora e você tem metros por segundo. Se você quiser fazer a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, o que você vai fazer? Você vai dividir por quanto?
3,6. Dividir por 3,6. Logo, se você quiser fazer o inverso, você quer fazer o inverso. Qual a operação inversa da divisão? É a multiplicação. E por motivos óbvios, você vai utilizar o mesmo número, 3,6. Ok? Então, isso daqui você tem que saber. Tem que saber. Bom, para finalizar a teoria, nós iremos falar um pouquinho de aceleração. O que é acelerar? Acelerar significa mudar a velocidade, ok? Não significa ganhar velocidade. Acelerar é mudar velocidade. E como você pode mudar a velocidade? Ganhando velocidade, aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade. Você pode mudar a velocidade virando o carro, só que isso é um assunto um pouquinho mais para frente. Então, o que é acelerar? É a taxa de variação da velocidade. Se a taxa da variação da velocidade, a aceleração é ΔV, variação da velocidade, por ΔT. Você sabe que delta vem de variação, então é sempre o final menos o inicial, o ΔT, a mesma coisa, final menos o inicial. Beleza? Bom, aqui nós também iremos dividir em duas partes. Eu vou colocar um 6.1, que seria a aceleração média. A aceleração média é exatamente o ΔV por ΔT, ok? Então, a aceleração média é exatamente isso. É o ΔV pelo ΔT. E existe também a aceleração instantânea. A aceleração instantânea é a aceleração em determinado instante, em determinado momento. Então, aqui 6.2, a aceleração instantânea. No seu livro, terá a mesma fórmula maldita aí, a fórmula que você não vai conseguir entender nada, porque envolve limite, limite é mais complexo. Não precisa. É aceleração em determinado instante. Só que, para sua felicidade, no ensino médio, a gente sempre vai trabalhar com acelerações constantes. Por exemplo, a da gravidade, você pode ter a aceleração de um carro, só que a aceleração em um determinado período sempre será a mesma. Ele até pode, por exemplo, estar pisando no pedal do acelerador e de repente pisar no freio e mudar o tipo de aceleração. Só que a aceleração ela não vai variar bruscamente, tá? A aceleração ela é constante sempre no intervalo do tempo. Então, a aceleração instantânea, você vai colocar que a aceleração em determinado momento, ok? Sem estresse aqui também, ok? Sem estresse. Agora, a gente precisa ver a unidade da aceleração. A unidade da aceleração, normalmente, é a do sistema internacional. Alguns raríssimos exercícios vão pedir uma quilômetro por hora por segundo. Tá? Vamos pensar no seguinte. Se a aceleração é variação de velocidade pelo tempo, você pode ter quilômetro por hora e segundo. Por exemplo, se eu falo que a aceleração de um carro é de 10 km por hora por segundo, quer dizer que a cada segundo a velocidade dele aumenta 10 km por hora. Se ele parte do repouso com velocidade inicial zero, no instante 1 a velocidade é 10 km por hora, no instante 2, 20 km por hora, no 3, 30 km por hora, por aí vai. Só que a principal unidade é metro por segundo e o tempo é o próprio segundo. Então, olha aqui, eu vou fazer o seguinte, isso daqui é uma divisão de duas frações. Aqui eu poderia escrever segundo dividido por 1, que não faria diferença alguma. Então, o que você vai fazer?
dividir o metro por segundo. Só que isso aqui é divisão de fração. Então, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É por isso que a unidade da aceleração é o metro por segundo elevado ao quadrado. Okay? Isso aqui é a unidade, não precisa crise. Sempre você vai trabalhar a velocidade em metro por segundo, o tempo em segundo, você vai chegar nessa aceleraçãozinha aqui. Então, aqui nós concluímos os conceitos básicos da cinemática escalar. Muito obrigado, até a próxima.